Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, dia 20 de setembro, sexta-feira. Encerramos a semana com notícias boas, olha só, semana tão difícil, né? Mas felizmente aí a Cruzoé trazendo uma informação quente da investigação dos hackers, diz que a quebra do sigilo bancário do Thiago Eliezer, o Chiclete, né, comparsa do Walter Delgatti, revelou movimentações milionárias. A quantia, os valores ainda estão sendo apurados, mas isso já surpreendeu os policiais, obviamente, que deixou todo mundo feliz, porque, é claro, um dos objetivos dessa investigação é verificar, não só conhecer como que foi feito o crime, como é que, né, se teve algum mandante, se eles foram pagos para isso, porque o Walter Delgatti até hoje diz que quebrou por vontade própria, o sigilo entrou e repassou essas informações por, vamos dizer assim, boa vontade, né? O que era estelionatário, ele de repente se transformou aí num benfeitor e resolveu passar essas informações, porque ele verificou que tinha ali naquele conteúdo muitos abusos de autoridade dos procuradores da Lava Jato. Bom, gente, essa é a versão, né? Essa é a versão do hacker que está preso, do Walter Delgatti, foi o primeiro a ser preso. Esta semana foram presos mais dois, né? O quinto e o sexto elemento, além do Thiago Eliezer, o Chiclete. Também prenderam Luiz Molição. E aí também a revista trouxe uma informação mais cedo interessante sobre o Luiz Molição. A polícia chegou ao Luiz Molição através de uma gravação que eles identificaram, em que este Luiz Molição, que eles não sabiam quem era, conversava com alguém com um sotaque estrangeiro. E aí o delegado mostrou essa gravação para os quatro lá investigados, né, da primeira leva, e eles identificaram, um deles identificou, olha, esse é o Luiz Molição. Então o Luiz Molição foi preso. E também há suspeita de que o outro, né, que falava na gravação, o interlocutor do Molição, era o Glenn Greenwald. Bom, isso está tudo em apuração, mas obviamente que todas essas informações serão consolidadas, serão aprofundadas e elas são importantíssimas para a gente entender, afinal de contas, o que está por trás de toda essa ofensiva, né, que foi criada para destruir a narrativa de avanço da sociedade, de conquista, de combate à corrupção e criar uma outra, sobrepor uma outra de que tudo não passou de uma conspiração, né, eivada de abusos e violações, né, e que a Lava Jato, enfim, não deveria mais existir. Essa é a nova narrativa que está sendo imposta, né? Estão forçando você a engolir essa narrativa. Ela está sendo imposta pelo sistema. Sim, todo mundo, inclusive STF. Gilmar Mendes voltou a falar disso, tá? E sem novidades, né? Aquilo que a gente já conhece. Mas o fato é que realmente essa informação da quebra aí do sigilo e com a identificação de movimentações milionárias do Chiclete, realmente ela esquenta essa investigação que muitos já consideravam meio que perdida, né? Até porque investigar crime cibernético não é fácil. Lembrando que o Thiago Eliezer, o Chiclete, chegaram nele, a PF chegou nele por causa da identificação de uma negociação de um Land Rover, sempre são os Land Rover, né? E agora a PF suspeita que essa negociação feita com o Walter Delgatti, né, pelo Thiago Eliezer, pelo Chiclete, com o Walter Delgatti, essa venda do Land Rover, na verdade, foi uma operação ali simulada para encobrir uma lavagem de dinheiro. Então, olha, parabéns à Polícia Federal que está conseguindo avançar, evoluir, né? Eu tenho aqui outras suspeitas e outros personagens que eu já levantei, com o cuidado de aguardar alguns avanços e consolidações aí da investigação para poder soltar informação para vocês. De qualquer forma, é uma grande notícia, não é? E a gente vai para o fim de semana com essa notícia. Olha, além disso, o pessoal já começou até nas redes sociais aqui, né? Falou assim, não, esses milhões, Cláudio, deve ser da Mega Sena do PT. Eu falei, não deu tempo, a Mega Sena saiu depois da prisão. Mas, falando em Mega Sena, olha que interessante, um dos ganhadores da Mega Sena de 120 milhões, né?
um dos integrantes da bancada não, do grupo lá, dos servidores, né, da liderança do PT, ele resolveu usar parte do dinheiro da Mega Sena para bancar uma vigília do Lula livre. Olha só, gente, que curioso, né? Lá na superintendência, porque já tinha acabado a vigília, né? Já tinha acabado. E além da vigília, já estão aqui, esse sujeito, segundo o Correio Brasiliense, ele não quis revelar o nome, mas vai financiar também uma caravana de petistas, né? Além da vigília, uma caravana de petistas. Então, olha só, que interessante, né? Um resultado aí de um sorteio sui generis, né? Um sorteio aí que teve como ganhadores integrantes do PT, funcionários do PT, nenhum parlamentar, mas assessores, funcionários ali do gabinete. Agora eles anunciam que vão usar o dinheiro para beneficiar o PT, para beneficiar o Lula livre. Ó, sei não, viu? Considerando o histórico de sorteios aí que beneficiaram vários políticos, tem uma lotérica aqui também que já saiu dinheiro aqui para a lotérica em Brasília, que era a lotérica era de doleiro. Então eu digo para vocês, realmente o Álvaro Dias tem uma bandeira histórica, né, de investigar essa história de loteria, de Mega Sena. De fato, esses fatos não ajudam, né, a gente confiar no sistema da Caixa, embora todo mundo diga que ele é blindado, etc. e tal. Bom, gente, tirando aí essa notícia boa, tá? Eu vou para o fato, para a novidade aí registrada mais cedo, que eu dei em primeira mão, o nome do José Barroso Tostes Neto, novo secretário da Receita Federal. Tem aí uma passagem na gestão, na época do governo do Fernando Henrique, mas tudo indica aqui que é um sujeito técnico, tá? Ele vai ocupar o cargo aí que era do Marcos Sintra, que foi demitido na semana passada, informação que eu publiquei também em primeira mão para vocês, tá? O Tostes é considerado um técnico. Ele, além de servidor de carreira, ele atuava como consultor especialista em gestão fiscal e municipal do Banco Interamericano. E ele já trabalhou em Washington e agora estava em Brasília. Então, também o Tostes concorreu a uma lista tríplice para o cargo de secretário da Receita no ano passado. Essa lista promovida pelo Sindifisco, mas não terminou entre os 3 mais votados. De qualquer forma, fica aí a notícia, a Receita, que estava acéfala, né, com o interino agora, passa a ter um funcionário, né, e o chefe da Receita, num momento delicado, com todas as questões que envolvem investigações, críticas em relação a investigações, poder dos auditores fiscais, iniciativas no Congresso para tentar reduzir esse poder. Quer dizer, é um momento importantíssimo, chave, e vai ser interessante acompanhar para saber se o Tostes vai conseguir comandar, vai conseguir domar o leão, né? Vai conseguir imprimir aí a sua identidade, aí, a sua liderança, né, nesse quadro. Bom, eu trouxe mais cedo uma informação, enfim, a gente já tinha comentado sobre a história da prisão, da busca e apreensão no gabinete do Bezerra, né? Que é líder do governo. Isso teve desdobramentos hoje ainda, então vários políticos, inclusive do MDB especialmente, saíram, do MDB, do PSD, só gente boa, saíram em defesa do Bezerra, dizendo que a Polícia Federal não pode entrar no Senado, né? Então eles agora acham que a Casa Legislativa é esconderijo, né? Então eles acham que não pode ter busca e apreensão, ninguém pode ser preso, enfim, é uma barbaridade, né? Mas também quem faz essa defesa é gente conhecida, né? Olha, Eduardo Braga, né? Outro personagem aí bastante conhecido. O Otto Alencar, senador aí, líder do PSD. Bom, enfim.
O que interessa aqui é o seguinte, eu publiquei uma informação bastante interessante. A gente noticiou ontem que o Barroso chegou a ter de soltar uma nota, né, para explicar que a decisão dele de autorizar a busca e apreensão foi puramente técnica e republicana, né, e não envolveu qualquer pré-julgamento. Na nota que ele soltou ontem, ele disse o seguinte: só faço o que é certo, justo e legítimo, a providência de busca e apreensão é padrão em casos de investigação por corrupção e lavagem de dinheiro. Fora de padrão seria determiná-la em relação aos investigados secundários e evitá-la em relação aos principais. Essa foi a nota dele ontem. Eu fiquei na dúvida, fiquei pensando, caraminholas aqui, né, aquela pulga atrás da orelha, eu falei assim, eu tô achando que o Barroso tá dando algum recado. Fui atrás de tentar a decisão dele, né, dentro lá do processo, e consegui falar com as minhas fontes e levantei uma informação preciosa. Simplesmente, a Raquel Dodge, primeiro que essa decisão foi no dia 12 de agosto, tá? Então é antes de várias coisas, aí o pessoal falando, a reação do Moro, não tem nada a ver, a prova está aqui. Dia 12 de agosto foi quando houve o pedido da Polícia Federal, na verdade o pedido foi até anterior, mas 12 de agosto foi quando a PGR se manifestou em relação a esses pedidos de busca e apreensão. E olha, não estamos falando nem de prisão, estamos falando de busca e apreensão. E aí, a Raquel Dodge, que estava em campanha para ser reconduzida, né? Já sabia que o Aras era o favorito, mas ela ainda tinha esperança de ser reconduzida. Em pleno 12 de agosto, ela vai dar um parecer contra, né, as buscas nos gabinetes e nas residências oficiais do Fernando Bezerra, líder do governo, e do seu filho, o deputado. E aí, o que é mais interessante é como ela se justifica. Ela diz o seguinte: não há indícios de que ele, o Fernando Bezerra, registrasse os atos praticados, pois, ao contrário, adotou as medidas para manter-se longe deles. Então, a busca e apreensão é uma medida invasiva que terá pouca utilidade prática. Ou seja, para ela é o seguinte: como o bandido já está acostumado a esconder o produto do roubo, então você não precisa fazer busca e apreensão porque você não vai achar. Olha o raciocínio, a argumentação técnica, né, da Raquel Dodge para não autorizar a busca e apreensão, imagina. Aí, claro, por isso que o Barroso ontem soltou uma nota dizendo, olha, fora do padrão seria não autorizar como a Raquel não quis autorizar. Por quê? Porque ela não autorizou para o Bezerra e para o filho, mas autorizou para os demais investigados. Só que aí o Barroso atropelou, ele falou, não, está autorizado sim, porque obviamente você está numa investigação, como é que você vai deixar de fazer uma busca e apreensão supondo que você não vai encontrar nada? É fora do, sabe, é absolutamente heterodoxo. Aí, bati aqui. E aí, o que é interessante aqui, o Barroso, obviamente, não considerou a alegação convincente, né? E aí explicou, olha, na criminalidade organizada, econômica, o natural é que todos os envolvidos tentem ocultar provas e não evitar deixar registro dos seus atos, né? A medida cautelar serve justamente para tentar encontrar documentos mantidos sigilosamente, longe dos olhos do público e das autoridades de investigação. Ah, qual é o melhor lugar para guardar esse tipo de coisa? No gabinete, dentro do Senado, que é o lugar que eles não querem que você entre, né? Que a Polícia Federal entre. Olha, é uma palhaçada, mas isso só revela, né, aquilo que eu sempre falei desde que ela foi indicada. Por isso que eu digo, por favor, me ouçam. Me ouçam. Eu tenho olho de Tandera, para quem teve infância sabe o que é. Só que o problema é que eu só enxergo as porcarias vindo. Então, quando tem uma nomeação de alguém assim, eu já olho e falo assim, puta que... Desculpa aí, mas eu sabia que não era certo. Então você veja, olha, é ridículo. Parece o parecer da procuradora lá do Flávio, né, que deu um parecer favorável ao Flávio da história lá do foro privilegiado lá do Rio. Para quem não viu, publiquei ontem. E ela simplesmente esquece qualquer tipo de informação técnica, né, para defender uma besteira, né? E aí, eu vou puxar aqui, né?
eu tenho que ler para vocês, porque realmente, olha, a notícia é: nem Cristo carregou sua cruz sozinho. Porque assim, saiu a notícia dias atrás. A procuradora fulana de tal, né, defendeu o foro privilegiado por Flávio e tal. Pô, eu fiquei com aquilo, tá? Todo mundo noticiou, ninguém detalhou, fiquei com aquilo na cabeça, fui atrás do parecer da procuradora. Procuradora chamada Soraya Taveira Gaia. Procuradora também antiga lá. Aí, por quê? Aí eu fui ouvir, alguém me disse, algumas fontes me falaram assim: pô, Cláudio, você já leu o parecer da procuradora? É completamente fora da realidade. Aí eu fui ver, de fato, ela fala assim, por exemplo, olha, o tema, né, como a questão do tema do foro especial lá do Flávio já foi muito discutido, ela acha que não há mais nada para acrescentar. Exatamente isso, ela fala, não há mais nada para acrescentar. Ela acha que não há mais nada para acrescentar, tipo a Raquel Dodge, dizendo assim, já roubou, escondeu, você não vai achar, não precisa fazer busca e apreensão. A procuradora diz o seguinte, abre aspas, não vamos mais reacender debates jurídicos e técnicos, até porque nada traríamos de novo. Colocaremos a questão sob outra ótica, à luz do que não podemos ignorar. Ela disse que o Ministério Público tem carregado um grande fardo nos ombros, sendo certo que não podemos trazer a nós, de forma isolada, tanta responsabilidade sem partilhar com nossos pares. Nem Cristo carregou sua cruz sozinho. Gente, olha, desculpa, isso aqui é tudo menos justiça, tá? Assim, quer dizer, não tem mais, não é mais debate jurídico. Ela mesmo fala assim, não, o debate jurídico já foi travado, agora eu vou aqui fazer um romance, vou ler poesia, né? Vou apelar para a Bíblia, para Deus, para Cristo. É uma coisa absolutamente fora da realidade. Aí ela diz assim, que olha, que se as provas que estão nos autos, se são válidas ou não, devem ser apreciadas pela autoridade competente. Isso aqui é acusação, é o Ministério Público que tem a responsabilidade de fazer a acusação. Ainda vai, olha, o direito não é apenas um emaranhado de letras frias, deve ser interpretado como um sentimento e, sobretudo, com justiça. E ela ainda diz que o foro privilegiado não tem nada de privilégio. Trata-se apenas de respeito à posição ocupada pela pessoa. Olha, eu até falei aqui, a procuradora, a douta procuradora, emaranhou-se nas letras frias e em tantos outros clichês. Nas letras frias da lei e em tantos outros clichês. Esse tipo de coisa não dá. E não dá para a gente se calar, não dá para a gente ver isso e a tratar como normal. Saiu no Jornal Nacional. Olha, Ministério Público está, né, favorável ao Flávio Bolsonaro. Isso aqui não serve para nada. Isso é lixo. Isso é para rasgar e jogar no lixo. Estão querendo ludibriar quem? Desculpa, isso aqui não serve para nada. Isso é redação de escola. Tá igual esse pessoal aí querendo fazer jornalismo, nem em jornal laboratório. Eles não sabem nem o que é. Todo dia aprendem uma palavra nova de jornalismo e ficam repetindo. Sabe? É negócio de lascar, meu. Porra. Bom, enfim, mas é da escolinha, né? Pelo visto, da escolinha da dona Raquel, da dona Kekel. Dentro dessa discussão toda, voltando para o Bezerra, né? Voltando para o Bezerra, surgiu aí, eu acho que o Bolsonaro entendeu, ele vai tratar dessa questão de manter ele ou não como líder do governo na volta dos Estados Unidos. Foi lá para a ONU, então eu espero que realmente o Bolsonaro está sendo pressionado pelo seu eleitor, que cansou, né, do discurso, o eleitor quer que ele cumpra as promessas de campanha, e que tenha de fazer o que for necessário, né? E expor aqueles que impedem ele de implementar a sua agenda. Como a gente discutiu lá atrás, né, dias atrás, com a questão lá do Congresso. Tá? Então não tem que fazer acordão, tem que fazer o contrário. Tem que expor o acordão, tá certo? As tentativas de acordão, as chantagens. Tem que expor, senão ele vai perder o eleitor, que é a única coisa que ele tem. Ele nunca teve o Congresso. Mas ele sempre teve eleitor, saiu com 57 milhões de votos. Tinha que fazer o quê? Nessas reuniões que eles têm no Palácio, a portas fechadas, pega e expõe essa gente.
Olha, estão me cobrando aqui, ó, o Rodrigo Maia está querendo a Funasa, ó, o Davi Alcolumbre está querendo o Banco do Nordeste, né? Ó, o deputado X está querendo não sei quanto de emenda, o outro não sei o que, quer botar o parente dele lá, inclusive saiu um dia desse, saiu hoje aí, um desses caras aí falando que indicou, admitindo que indicou uma pessoa sem competência nenhuma, porque os caras não tem nem gente para indicar. Então, é o que eu falo, é tudo uma questão de saber fazer. A estratégia tinha de ser de expor essa gente, de expor as maracutaias, de levantar o tapete, e não de empurrar a sujeira para debaixo do tapete. É para bater o tapete. É para bater. Abre a janela, ó, bate o tapete para essa poeira sair. Para esse lixo que está debaixo do tapete ser exposto. Né? Abre a cortina, o sol tem que limpar esse negócio. Bom, é até engraçado. Aí o Moro cancelou uma viagem que ele tinha lá para Pernambuco, no avião da FAB, ao lado do Bezerra. Ia acontecer aquilo que eu publiquei, que eu voltei a publicar, né, da viagem do Bolsonaro com o Bezerra no aviãozinho, teve que ir lá gravar um vídeo. O Moro já, ó, morreu. Mandou prender o cara, né? Tem até o risco do cara depois empurrar ele lá, abrir a porta do avião. Ó, gente, essa política nossa é uma graça, né? Aliás, o Moro teve também de se justificar, não foi só o Barroso. Hoje ele soltou ali uma declaração para o Estadão dizendo o seguinte, olha, a Polícia Federal é uma instituição com autonomia e suas ações são controladas pela Justiça. Não é o ministro da Justiça que controla. Então, o ministro não tem qualquer envolvimento em investigações específicas. Isso é importante que as pessoas tenham claro. Ontem, uns blogs petistas aí, os blogueiros petistas, já começaram tentando fazer o quê? Tentando criar aí uma situação, humilhando o Moro e tal, dizendo que o Bolsonaro tinha ficado puto. Nesse caso, não. Por quê? Porque o ministro não tem de informar o presidente sobre determinada operação. Aliás, o diretor da PF não tem de informar o ministro sobre determinada operação. Quem inventou esse negócio foi a Dilma impondo aquela coisa de liberação de orçamento para a operação, né? Olha, tem que liberar tanto de recurso porque a gente vai precisar, tem que autorizar aqui 300 agentes, não sei o quê, e aquilo ali foi uma forma que eles entenderam de, pela burocracia, né, legalmente, ter acesso à informação de que, olha, vai ter operação. Aí tentava saber o que era. Aí o Cardoso entrava no lance lá para tentar saber o que era. Isso foi inventado pela Dilma, né? Isso aí, inclusive, tem que acabar. A polícia tem que agir de forma autônoma, as investigações são ali segmentadas e elas têm que tocar sem interferência política, porque senão é isso. Fica igual a Raquel Dodge, medindo palavra na hora de autorizar um negócio porque vai desagradar o líder do governo porque ela está tentando recondução. Tá? Bom, vamos evoluindo. Vou encerrar aqui com duas questões que eu coloquei para o Augusto Aras. Semana que vem, quarta-feira, é a sabatina, né? Então, falando de Raquel Dodge, vamos falar de Augusto Aras. Mais uma vez, eu enxergo, olho lá, boto o olho de Tandera, eu olho e falo assim, olha, gente, isso aqui vai vir coisa ruim, viu? Então, temos que ter cuidado. O que a gente pode fazer? Bater nessa tecla para quê? Para que essa pessoa, esse novo PGR seja cobrado, seja pressionado, ele vai estar todo mundo olhando de lupa o trabalho dele, e isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ele tenha de seguir na linha, tá certo? Óbvio, se ele tiver com má intenção. O fato é que, até agora, tem algumas questões da atuação dele de advogado que simplesmente não estão esclarecidas, elas precisam ser esclarecidas. Senão vai ficar sempre aquela mácula, aquela sombra. E o momento para se fazer isso é agora na sabatina. E aí eu coloquei duas questões importantes aqui. A primeira delas é a seguinte. O artigo 281 da Lei Complementar 75, de 93, garante o exercício da advocacia para membros, né, que ingressaram no Ministério Público antes da Constituição Federal de 88, que é o caso do Aras, desde que tenham formalizado o pedido para tal no prazo legal de 2 anos. E aí a gente não sabe se o Aras fez isso. Por quê? Porque no dossiê que ele encaminhou ao Senado, que tem o currículo dele, as certidões
da Justiça, de nada consta, não sei o quê. A informação dele como sócio do escritório, que ele era dono do escritório, que ele negava, dizendo que era consultor, até que a gente mostrou, né? E ele foi obrigado a admitir. Então já aí começou a ficar ruim. Ele não mandou isso para o Senado. Então o Senado, no dossiê que vai ser distribuído, que já está disponível, distribuído para os senadores que farão a sabatina, não tem essa informação. Quando que ele formalizou o pedido para continuar advogando, mesmo sendo procurador, tendo entrado no Ministério Público antes da Constituição 88, que proibiu o exercício paralelo da advocacia. Então, eu até botei, espero que o Aras, se ele quiser mandar isso para a gente aqui também, a gente faz questão, olha, é o seguinte, se fizer direitinho, a gente apoia. Fizer direitinho, eu sou o primeiro a apoiar. Se fizer erradinho, vou ser o primeiro a bater também, tá? Então, assim, não espere outro tipo de postura. E aí eu coloquei uma outra questão. Em 2015, o ministro Luiz Fux derrubou, porque o que acontece? Ele entrou na Justiça, conseguiu uma liminar provisória, lá foi o Eros Grau que concedeu. E aí depois isso caiu na mão do Fux, e o Fux derrubou a liminar do Eros Grau e a indeferiu no mérito. E essa liminar é que permitia ao Aras exercer a advocacia paralelamente às suas funções no Ministério Público. Daí eu fiquei pensando, aí eu até consultei a decisão do Fux, não tem essa informação sobre a questão dos 2 anos, eu fiquei pensando, pô, se o cara precisou entrar na Justiça para conseguir uma liminar, estava pendurado na liminar para exercer a advocacia, provavelmente não cumpriu os 2 anos. Mas ele deve ter formalizado ali, fundamentado de outra maneira, conseguiu eliminar, só que o Fux derrubou essa liminar. E derrubou essa liminar há 4 anos, em 2015. Só que o Aras continuou advogando com seu escritório, como dono do escritório, sócio majoritário inclusive, até agora. Então, espero aí que os nossos senadores, pelo menos os mais independentes, questionem o Augusto Aras, né? E que ele tenha a oportunidade de esclarecer isso aí para que ele possa assumir o comando do Ministério Público, caso seja, né, aprovado, mas que ele possa assumir sem máculas, sem nada, possa fazer o seu trabalho de forma proativa aí, sem essa coisa, essa firula de mudar o nome de Lava Jato, etc, porque a gente acha que não se trata de slogan, tá certo? Não é você mudar o nome de alguma coisa que vai mudar o seu efeito. Não é nada disso. Enfim. E aí eu encerro aqui com uma coisa que me fez rir muito, né? A gente tem que terminar aqui com leveza para vocês descansarem no fim de semana, que o Davi Alcolumbre tuitou. Ele disse o seguinte, olha, o início das atividades do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal está previsto para a próxima terça-feira, dia 24, às 14 horas. Na reunião de instalação serão escolhidos o presidente e o vice-presidente do colegiado. 9 meses para instalar o Conselho de Ética do Senado Federal. 8 meses, melhor, corrigindo aqui. 8 meses para instalar o Conselho de Ética. E só instalou porque a gente ficou denunciando aqui, pressionando. Tá bom para vocês? Isso aqui é piada, Davi, pelo amor de Deus. Piada. Um abraço, um bom fim de semana a todos. Descansem e a gente se vê na segunda em mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Tchau.